Bom dia a todas e a todas, a todos os meus amigos e a todas as minhas amigas da contabilidade. Um ótimo dia para vocês, uma ótima sexta-feira. Estamos aqui hoje no dia 16 de abril com o professor Walter Coppi. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Conferir para a gente fazer o nosso café com imposto de renda. Bom dia, Maurício. Um bom dia todo especial a você que já está logo cedinho nesta sexta-feira nos acompanhando, e vamos falar de imposto de renda que, pelo menos até a data de hoje, está com a entrega prorrogada para o próximo dia 31 de maio, só que o projeto de lei que estava sendo analisado no Senado e na Câmara foi aprovado dia 14, e o presidente tem até dia 5 de maio para sancionar ou vetar. Se necessário, voltaremos ao assunto. Tudo indica que vai prevalecer o que a Receita já decidiu, ou seja, imposto de renda entrega até 31 de maio. Perfeito. Um bom dia para a Valéria, um bom dia para o Newton, um bom dia para o Cido, para o Gildo, para a Marlene, para o Júnior Zugliano, para o José Carlos Biela, para a Ana, para a Kátia e para o pessoal lá da QSM. E aí para a Janete, um bom dia para todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui logo cedo, tá? Quem ainda não deu bom dia, dá bom dia aqui para nós, deixa o seu like no nosso canal, né, para receber todas as novidades aí do Conferir. Vamos lá, vamos começar com rendimentos, né? Tem bastante perguntas hoje, né? Hoje nós vamos ter que ser muito pontuais, temos que terminar às 9 da manhã e vamos então pegar aquelas que são as dúvidas mais cabeludas, né? As dúvidas que eu acho que aí é um pouquinho maior. Eu vou começar por uma que é sobre a cota, que vem trazendo muita dúvida aí, né? Então, da Valéria Silva, né? Com a prorrogação da declaração de imposto de renda para 31 de maio, como ficam as cotas dos contribuintes que já enviaram? O vencimento continua 30/4 ou será alterado automaticamente? Bom dia. Olha, a prorrogação, aliás, eu tenho hoje que entregar um artigo, provavelmente eu vou falar disso, inclusive tentar adivinhar o que vai acontecer com o projeto que está na mesa do presidente para sanção ou veto, mas o primeiro efeito é que ela tem que atingir a todos. Você não pode, no mesmo exercício, isso juridicamente não se sustenta, ter tratamentos de uma forma para um grupo e de outra forma para outro grupo. A única coisa que vai ser diferenciado, isso não tem como, porque envolve a questão momento da entrega, é a restituição. A restituição não mudou, então quem entregou mais cedo vai receber em maio, ou quem é dos grupos prioritários. Agora, o vencimento de todos será no dia 31 de maio. O que vai acontecer? Se você já emitiu o seu DARF, eu confesso que eu não verifiquei se saiu uma versão nova do aplicativo IRPF, mas se você já emitiu, volta no seu aplicativo IRPF, onde você fez a declaração, e lá você vai ver que a sua cota 1, a primeira cota, ou a cota única, ela já está com vencimento novo para 31 de maio. Agora, aquele que já pagou antes do tempo, aí não tem jeito, aí ele se antecipou. Mas o vencimento de todas as declarações que ainda não recolheram seu DARF vão para 31 de maio. Ok, professor. Bom, tem uma pergunta aqui do Josevaldo Martins, da Logos Contabilidade. Um cliente contra um empréstimo externo por intermédio do Banco do Brasil. Em dado momento, ele fez uma trava no valor do dólar junto ao Banco do Brasil. No ato da liquidação, ele obteve um rendimento de 600 mil sobre a elevação da moeda. Por isso, pagou um imposto de renda de 90 mil. Onde apurar e lançar estas informações dentro da declaração de imposto de renda? Bom, pela formulação da pergunta, essa trava
foi sobre a variação cambial que ele ganhou isso, né? Isso. E também não está dizendo se é pessoa física ou jurídica. Eu vou responder porque o nosso objeto aqui é pessoa física, admitindo-se que seja pessoa física. Então, se for o caso, ele vai ter que calcular tabela, rendimento do exterior, variação cambial tributável, ele vai ter que tributar como carnê-leão no ato do recebimento. Mas é importante ver o documento. Eu preciso ver a que título ele recebeu. Na minha visão, pela pergunta, foi variação cambial, que ele pegou um momento em que a variação cambial foi favorável, como ele fez essa trava, que conforme foi dito no texto aí, é exatamente para se proteger da variação, e essa variação se deu a favor dele, então se transformou em rendimento, é tributável. Essa retenção na fonte que houve, ou esse tributo que foi cobrado dele, diz tudo, ou seja, nessa retenção existe um código de retenção, existe o tratamento que foi dado, é esse que deve ser seguido na declaração. Perfeito. O Jonas Frederico Santello, da Santello Advogados Associados. Como devem ser declarados os rendimentos obtidos em aplicações financeiras obtidas no exterior? Tá. Fábio, se puder jogar aí. Veja, eu vou dar em linhas gerais, está lá no perguntão deste ano, da pergunta 601 até a 605, devem matar todas as hipóteses, mas eu passo em linhas gerais como funciona. Você, ao ter rendimento lá no exterior, é ganho de capital aqui no Brasil, sujeito inclusive a degraus. O que ocorre é que você tem que atentar para a variação cambial, porque você está operando numa outra moeda e a regra que a Receita Federal tem está lá na Instrução Normativa 118 de 2000, tem alguma coisa na 208, mas essa parte da origem dos rendimentos do exterior está na 118 de 2000. O que tem que ser analisado é se a aplicação foi feita originariamente em moeda estrangeira, eu vou calcular o ganho de capital da aplicação financeira em si, fazendo a conversão conforme as regras que estão nessas perguntas que eu falei e que vem lá da 118/2000, e a variação cambial. Quando a aplicação foi feita originariamente em moeda estrangeira, ou seja, o rendimento é uma reaplicação, que aí já é considerada originariamente em moeda estrangeira ou de forma original mesmo, não há tributação da variação cambial, tributa-se o ganho de capital. Se foi a aplicação original em reais, aí sim eu tenho a tributação também da variação cambial. Se for uma conta, aí está falando em aplicação, então é remunerada, eu sempre terei a tributação do ganho de capital em eventual resultado positivo, ganho obtido. Perguntas 601 a 605 tem até exemplos de como calcular. Nosso perguntão de 2021. Perfeito. O Mauro Vieira da Silva, da GM Serviços Contábeis. Herança recebida no exterior. Do exterior, não no exterior. Tá, recebida do exterior, pode ser em valor, em bem, etc. Mas o princípio é o mesmo. Esse princípio que diz respeito à declaração de bens e direitos, saldos bancários, etc., independentemente de onde ele se localize, é o chamado princípio da universalidade, que vem lá da Constituição Federal e também é citado no artigo 43 do CTN, que fala do imposto de renda, a regra ou as regras do imposto de renda. Então, independentemente de onde esteja, eu declaro aqui no Brasil. Aí existem regras, o próprio ajuda da ficha de bens e direitos explica sobre como você utilizar a conversão de moeda, mas a herança recebida no exterior ou do exterior, ela é declarada aqui. Se é valor em dinheiro, entra como herança, e mais, tem uma discussão que não é do imposto de renda, mas é
do ITCMD, que está caminhando para se pacificar em termos de STF, que é a tributação pelo ITCMD. Hoje, ainda não temos uma decisão que atinja a todos. O ITCMD tributa, inclusive, transferências patrimoniais recebidas do exterior, transferências patrimoniais ou doações, mas isso está caminhando para que o ITCMD não tribute. Para fins de imposto de renda não há nenhuma tributação, você dá entrada na declaração de bens, a contrapartida é transferência patrimonial, linha 14 ou 19, conforme o caso, e não há tributação pelo imposto de renda. Perfeito. A Viviane da RVR Contábil, ela tem uma pergunta muito semelhante. Sobre inventário, o valor recebido eu adiciono nos rendimentos isentos no campo doação e herança? Perfeito. Só vamos alertar mais uma vez o cuidado que deve ser tomado. Eu já não me lembro mais o ano, mas essa criação de 2 linhas na ficha de rendimentos isentos para a situação de sucessão causa-mortes foi uma sugestão que eu levei, 10 anos, 15 anos para Brasília, demorei uns 2 anos para ser ouvido, achavam que não era problema da Receita, mas o que acontecia? Nós tínhamos uma linha só, salvo engano era a linha 10 antigamente, a linha 10 misturava aquelas transferências patrimoniais que são fato gerador do ITCMD com aquelas demais que não são. O que acontecia? Aliás, esse é o argumento que usaram para não acatar a minha sugestão de início. Disseram que era problema do Estado. Não era, porque o Estado vê a nossa declaração, vê a ficha de rendimento isento e não tributável, a contrapartida, e com base nessa informação ela manda uma intimação para o beneficiário, dizendo, conforme sua declaração entregue à Receita Federal. O que o contribuinte fazia? Ia no plantão da Receita, porque estava escrito que é a declaração da Receita, então era um problema nosso, sim. Aí foi separado. Linha 14, um tipo de transferência, aquelas sujeitas ao ITCMD, e na linha 19, aqueles que não estão sujeitos ao ITCMD por não serem transmissão. Por exemplo, meação. A meação, ela não ela não está sujeita ao ITCMD porque não houve uma transmissão, houve uma atribuição de algo que já era da pessoa. Então, sempre que um bem entra por sucessão causa-mortes, ele entra pelo valor pelo qual foi transferido na final de espólio, e a contrapartida, conforme seja tributado pelo ITCMD, vai na linha 14, se não for tributado pelo ITCMD, vai na 19, e lá estão listados os tipos de transferências. Doação, por exemplo, é na linha 14, porque tem ITCMD. Ok. O Fabiano Malaquias, ele pergunta, como devo declarar o valor de aluguel por temporada administrado por empresa, sendo os valores de condomínio, luz, internet e IPTU pagos por mim? Não houve pagamento de carnê-leão mensal. Pois é. O finalzinho da pergunta já traz a resposta e a luzinha amarela acesa aí. Embora haja um aplicativo, uma imobiliária, não importa quem intermediando a operação, é um rendimento recebido da pessoa física que locou, que alugou aquele imóvel. Portanto, é um enquadramento perfeito para o recolhimento mensal obrigatório, o nosso querido carnê-leão. A recomendação é que você volte, se ainda não entregou a declaração, porque se entregou não tem efeito mais. Se ainda não transmitiu a declaração, volte para o mês do recebimento, calcule o seu carnê-leão, recolha com multa e juros e faça o lançamento na ficha própria do carnê-leão, lógico, sem as multas e juros, mas informe como pago. Por que esse cuidado? Porque se não for recolhido antes da entrega da declaração, esse carnê-leão está sujeito a multa de 50% sobre o imposto que deveria ter sido recolhido lá na data certa, ainda que o valor do rendimento seja integralmente oferecido à tributação. Com relação às despesas que você
teve e bancou são dedutíveis. Até o ano passado era simplesmente a informação do valor líquido. A partir deste ano, com o uso do Carnê-Leão Web, deve-se lançar o valor bruto e na linha de baixo as deduções que são IPTU, condomínio, aquelas despesas necessárias quando o locador sofre o ônus. E aí fica demonstrado em tese, vai evitar malha. Essa sua dedução, não ficou claro se deve ser uma imobiliária, então ela vai na DIMOB lançar o valor, então há algum risco de malha, por isso guarde os comprovantes. Ok. A Bárbara Jardim, da BJR Centro Contábil, pergunta: o contribuinte recebe pensão de duas fontes pagadoras. Nos dois informes de rendimentos constam parcela isenta de proventos no valor de R$ 24.751,74. Só é permitido declarar uma das parcelas isenta de proventos, acima de 65 anos. O excedente a este valor deve ser tributado? Exatamente. Qual é a melhor forma de fazer isso? Esse ano o programa automatizou alguma coisa, mas fazer manualmente não é trabalhoso. Você tem duas fontes de pensão e as duas fontes cumprem a lei, ou seja, como a data de nascimento indica que tem mais de 65 anos o beneficiário, ambas isentam R$ 1.903,98 por mês, mais 13º, por isso dá esse montante um pouco superior a R$ 24 mil. Você pega, você pega uma fonte pagadora, declara exatamente como está, ou seja, a parte isenta, a parte tributável. A segunda fonte pagadora, você pega o valor referente aos 12 meses vezes R$ 1.903,98, que foi excluído da tributação, 22.847,76 dá esse valor, você soma a parte tributável que está no informe. Com relação ao 13º, você pega R$ 1.903,98 do 13º e coloca na linha 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis, porque continua isento pela forma de tributação que é tributação exclusiva do 13º. O excedente do 13º também se soma aos 22.847,76 que você tirou do isento e colocou como tributável. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre assuntos gerais agora da declaração de imposto de renda. Então vamos iniciar pela obrigatoriedade, tá? Tem uma pergunta aqui muito interessante do Cido Contábil, que ele fala: quem investe em fundos de investimento diversos, mas não movimentam ações, também é obrigado a declarar? Bom, os fundos de investimento, eles são considerados renda variável também. Hoje eles são vendidos, são comercializados como investimento via Bolsa de Valores. Sendo uma operação de Bolsa de Valores, ele se enquadra porque ele operou em Bolsa, perfeito? Eu acho que hoje todos os fundos obrigatoriamente têm que estar na Bolsa, né? E então a operação obriga, sim, ainda que ele não tenha movimentado ações. Se o fundo foi adquirido através de uma operação, tem lá uma nota de corretagem, foi feito via Bolsa, é uma das condições de obrigatoriedade, independentemente de ter havido qualquer alienação ou mesmo qualquer outro produto na área como ações. E muito menos não precisa ter venda. A própria compra de cotas de fundo de investimento imobiliário, neste caso, obriga a entrega da declaração. Ok. A Malu Vieira pergunta: entreguei uma declaração em 10/3 e ainda está em processamento. Devo tomar alguma providência quanto a isto? Como fica a fila de restituição? Pois é, essa mensagenzinha, ela é um pouco temerosa. O processamento de uma declaração que cai na base da Receita, vai para o computador, para o grande porte da Receita, ela já tem processamento quase que imediato. Alguns segundos após a transmissão, ocorre o que nós chamamos de descompactação, porque o arquivo vai compactado, criptografado, etc. A gente chama de balde, para ter a ideia, o pessoal do TI usa essa.
você separa, cai num balde para que todo o procedimento de segurança seja feito, antivírus, etc, etc. Tá tudo bem, aquilo sai do balde e vai para o processamento geral, onde já são feitos todos os cruzamentos. Então, o processamento da declaração é praticamente instantâneo. Quando começa a não mudar o status, continua em processamento, vou dar uma das hipóteses, a pior delas, não se assuste, mas pode ser que esta declaração, via CPF do declarante ou de algum dependente presente, está na chamada lista bloqueio. A Receita identificou algum problema que pode vir do declarante, pode vir de uma fonte pagadora. Não se assustem, e também não estou acusando ninguém, mas vou citar um caso típico. Uma determinada prefeitura diminuiu isso, mas acontecia muito. Uma determinada prefeitura está fraudando a questão do imposto de renda retido na fonte dos seus funcionários. Por quê? Porque a prefeitura não repassa para a Receita, ela fica com o imposto retido na fonte. Isso aconteceu muito já. Acho que diminuiu ou parou até. Mas alguém lá dentro fazia uma fraude e todos os funcionários tinham problema no seu imposto retido na fonte, que a Receita posteriormente ia verificar. O que a Receita faz? Ela identifica um indício, ela bloqueia todo mundo para que não seja liberada eventual restituição de forma automática, para ela verificar depois. Então, quando fica em processamento e não sai da situação, uma das possibilidades é essa. Não é só essa, mas a informação que eu tenho que dar há algum problema nessa declaração. Não resta outra opção que não seja aguardar por hora. Daqui a algum tempo, via ECAC, dar uma pesquisada, ver se mudou o status. Se não mudou, entrar em contato com a Receita, porque tem algum problema nessa declaração. Sua data de entrega está automaticamente prejudicada, porque enquanto ela estiver em processamento, ela não vai para a fila de restituição. Fila de restituição, onde prevalece a data de entrega, depois que a declaração estiver liberada. Ok, professor. Bom, a Ciamara, da Nexo Prosper Contabilidade, pergunta: americano que está no Brasil recebeu ajuda do governo dos Estados Unidos referente ao Covid 2019. Precisa declarar esse valor? Bom, vamos lá. Primeiro, americano está no Brasil. Ele é residente no Brasil para fins fiscais, é a primeira análise que tem que ser feita. O fato dele estar temporariamente, se ele ainda não está caracterizado como residente, não muda nada. Em tese, pela pergunta, ele está no Brasil e é considerado residente no país para fins fiscais. Se ele recebeu o auxílio lá dos Estados Unidos, independentemente da denominação que tenha, e ele está sujeito às regras do Brasil, é um rendimento do exterior que deve ser tributado pelo Carnê-Leão, se ele declara aqui, se ele é contribuinte no Brasil. Lembrando que Brasil e Estados Unidos não possuem acordo internacional para evitar bitributação, mas possuem o que nós chamamos de tratamento recíproco, ou seja, ele pode compensar eventual imposto retido lá pelo imposto de renda federal americano, porque nos Estados Unidos alguns estados também têm imposto de renda estadual. O federal, ele é compensado até o limite do que foi cobrado lá com relação ao que será cobrado aqui. Melhorando a redação, você leva para a nossa tabela, deu R$1.000 de imposto, lá você pagou R$2.000, o seu limite de compensação é R$1.000, é até o limite que a tributação da renda do exterior gera na nossa regra de tributação. Perfeito. Bom, alô? Eu só desliguei para dar uma tossidazinha. Ah, bom, eu fiquei sem, o pigarro. sem áudio aqui. É o pigarro, viu? Bom, Maurício? então vamos fazer a hora do café, então, professor? Opa! A hora do cafezinho quente, aquele café que sai do forno ali, do fogão, quentinho, coado. Bom, professor, fala pra gente quais são aí as novidades aí do canal Doutor Imposto de Renda.
quais são os cursos que estão bombando aí nos últimos dias, que tem muita procura, que o pessoal está tendo aí muito acesso, muita demanda. Então, quais são as dúvidas que o pessoal tá tirando? Legal, Maurício. Então vamos lembrar que nós estamos em todas as mídias sociais, incluindo o YouTube. Temos investido bastante no nosso filhinho mais novo, que é o podcast Pílulas do Doutor Imposto de Renda, com informações sempre objetivas, claras, até descontraídas em algum momento. Imposto de renda não precisa ser chato, dá para ser agradável e você aprender alguma coisa, revisar algum conceito. Então recomendamos que você acesse pílulas.doutorir.com, está aparecendo aí na sua telinha, e conheça mais esse produto. Com relação aos cursos, o campeão de demanda, para nossa alegria, esse ano deu uma bela melhorada, precisamos mais, mas está muito bom o resultado, é o nosso treinamento, que é combinado com uma consultoria simplificada, que eu denomino consultoria simplificada, aquela em que não há uma resposta por escrito, não há um parecer com capitulação legal. Eu respondo as dúvidas conforme a demanda, pode ser por escrito, se for pouca, tendo um número significativo eu faço o evento, jogo lá na plataforma, mas você tem conteúdos durante o ano todo, mediante compromisso mensal, você faz a sua assinatura, você paga mensalmente, novos conteúdos são agregados e enquanto assinante você tem as suas dúvidas respondidas semanalmente através do que nós chamamos de Conexão Doutor Imposto de Renda. Dê uma olhada lá, está aparecendo aqui, nós demos o nome de Operação Declaração Erro Zero, é o nome do treinamento Declaração Erro Zero. Acesse, conheça e veja os outros cursos também que estão lá na plataforma. E quem é cliente do Conferir continua o desconto de 30%, Opa! né? Maiúsculo, Conferir, em maiúsculo, é o cupom. 30% de desconto para você que é cliente Conferir. Na hora que você vai para o caixa, e o 30% é para todas as suas mensalidades enquanto você se mantiver assinante. Poxa vida, né? Que bacana, né? O contador ter o Conferir como uma ferramenta de gestão do imposto de renda para otimizar o processo e ter ali todo o respaldo ali e o conhecimento do professor Walter, né? Então é uma jornada de imposto de renda maravilhosa, né? Qualificada, né, Maurício? Há 5 anos atrás a gente não imaginava ter um cenário desse. Olha que beleza, que produto que é muito interessante aí para as empresas de contabilidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre residente no exterior, tá? O Antônio Fernando Fontão, da Fontão Contabilidade, ele pergunta: brasileira que em 2019 deu saída definitiva no Brasil, mudando para Espanha para trabalho que tinha conseguido. Com a pandemia perdeu o emprego e conseguiu emprego em uma empresa da Espanha, mas recebendo os rendimentos dela aqui na filial do Brasil, como se estivesse residindo aqui. A mãe dela veio me trazer o informe de rendimento para a declaração. Como proceder nesse caso? Pois é, essa é uma situação um pouquinho complexa, porque mistura um pouco a regra. Veja, quando ela saiu do país, em 2019, e fez a sua declaração de saída definitiva do país, ela fez isso porque foi para a Espanha com um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho permanece, portanto, a situação de não residente continua. Ela continua como não residente. Para ela deixar de ser não residente no país, ela tem que retornar para o Brasil. Não é o que está acontecendo. Simplesmente o pagamento está sendo feito por uma subsidiária da empresa aqui no Brasil, e temos muitas grandes empresas espanholas aqui no Brasil, inclusive, e isso pode estar acontecendo em outros casos também. Qual é o cuidado, meu amigo Fontão? E não depende do escritório, depende da empresa que cumprir a legislação. Esse rendimento pago aqui no Brasil tem que ser pago como um rendimento de não residente.
É muito provável que isso não aconteceu. Por quê? Ela não pode entregar a declaração aqui no Brasil, porque ela não retornou. A situação de não residente continua prevalecendo. E isso traz de cara um prejuízo significativo para ela. Por quê? Porque o pagamento para não residente de rendimento do trabalho implica retenção na fonte, na forma definitiva, exclusiva, de 25%, e não tabela. Então, em tese, é como se fosse uma redução de salário, porque a tributação dela, embora a Espanha eu acho que tributa mais que a gente, né? Talvez não tenha mudado muito, porque a tributação da Espanha eu não tenho absoluta certeza, mas em tese deve ser um pouco superior à nossa em termos de imposto de renda. Mas ficar atento para esse informe. Se esse informe não tratou a pessoa como não residente, teremos problemas a resolver, porque essa pessoa não deve entregar declaração aqui. Ok. A Maria Catarina da Orgagon, ela pergunta: a pessoa mora em Portugal e tem ganhos lá e aqui pelo Brasil. Movimenta contas bancárias em ambos os países. Faz 10 anos que mora em Portugal. Não fez a saída definitiva e nunca declarou por aqui. Como faço para fazer a declaração de imposto de renda, sendo que ela ganha em Portugal, já declara lá, e como faço aqui? Declaro do Brasil e de Portugal, haverá bitributação? Então vamos lá. Brasil e Portugal têm acordo internacional para evitar a bitributação. Recomendo a leitura, é só entrar no site da Receita. Nós temos a íntegra de todas essas normas, bastante chatas de serem lidas, é algo desagradável para entender realmente. Uma das piores normas para se entender são os tratados internacionais, mas é preciso dar uma olhada lá se tem algo específico. Não me ocorre agora de cabeça, mas a princípio, considerando regra geral, que eu acho que não tem nada diferente disso não. Regra geral, não declara no Brasil. Primeiro, condição de não residente não é opcional. O fato de ter saído do país no primeiro dia do 13º mês de ausência, ou seja, um ano depois, a pessoa já é não residente, ainda que não tenha entregue declaração de saída definitiva e não tenha feito comunicação de saída definitiva. É um não residente. Então, a situação dele é não residente, por prováveis irregularidades existentes. Ele tem conta bancária aqui, tem operações financeiras aqui que estão sendo tributadas incorretamente. Por quê? Porque essas instituições não foram avisadas que ele é não residente. Ao serem avisados, os bancos provavelmente vão convidá-lo a encerrar a conta, porque os bancos não gostam de manter conta de não residente. Qualquer rendimento existente aqui, aluguel, etc., etc., tem que ser tributado como não residente. Código 9478, na data do recebimento do aluguel, não é tabela, é 15% tributação definitiva e não entrega a declaração. Ok. Nós temos uma pergunta bem interessante aqui do Cido. Ele pergunta: quando a família toda sai do Brasil com ânimo definitivo, por exemplo, marido, esposa e filho menor, a declaração de saída definitiva, posso fazer do marido com eles, dependentes, ou tem que fazer de cada CPF? Excelente pergunta. Às vezes passa desapercebido, é um detalhe operacional aparentemente simples, mas que não se coloca a devida atenção. A declaração, quando ela envolve os dependentes, cônjuge, por exemplo, e filhos, ela dá a saída para todos, ok? Todos os presentes passam a ser considerados não residentes no país com a entrega da declaração. Não é necessário fazer uma declaração para cada um, a menos que por conveniências de planejamento tributário, cada um já fazia a sua. Aí cada um entrega a sua por conveniência, porque é a última que vai ser entregue antes que ele se torne não residente. Mas uma declaração, com todos participando dela, resolve. Ok. Vamos falar um pouquinho de dependentes. O Adilson, ele pergunta: como transferir bens de dependentes que vai declarar em separado definitivamente? Bacana, eu gosto dessas perguntas porque são coisas, são filigranas e que não está nos manuais, que não há uma explicação formal da Receita, por exemplo,
mas é preciso atentar. Não se trata de transferência, simplesmente aquele bem era declarado na declaração do titular que o considerava como dependente, mas não está havendo uma transferência, está havendo um operacional que mudou a declaração. Então não é transferência, é simplesmente eu vou, naquele ano que eu excluo o dependente da declaração daquele titular que o considerava, eu excluo o dependente e os bens e incluo na nova declaração. Qual é a diferença? A diferença é que não é transferência e, portanto, o bem vem para a declaração com os mesmos valores pelos quais era declarado na declaração anterior, mas com as duas colunas preenchidas, ou seja, ano anterior e ano calendário. Se eu não fizer isso, eu vou gerar uma variação patrimonial indevida. Então, eu tenho que transferir exatamente com os dados que estavam na declaração anterior, mas utilizando as duas colunas. Quando eu tenho uma transferência, o bem está entrando no patrimônio, não é o caso. O bem já era do patrimônio, apenas a forma de declarar que está mudando. Perfeito. Isso daí também já responde a pergunta da Bárbara Jardim Miranda, da BJR Centro Contábil, tá? Que é muito semelhante a essa daqui. E aí eu já vou fazer uma pergunta dela também sobre isenção do imposto de renda. O contribuinte tem laudo do INSS para isenção do imposto de renda por ser portador de doença grave. Fez um saque de PGBL em 2020, na qual houve retenção de imposto de renda. É possível declarar este valor como isento e solicitar a restituição deste valor retido? Se sim, qual código utilizar? Vamos lá. Bom, isso está pacificado, eu não tenho certeza se a Receita já utilizou o artigo 19 da Lei 10.522, que é o seguinte: ainda que já exista uma decisão da Justiça, um reconhecimento da Justiça com relação a determinada situação que muda a tributação de um tipo de rendimento, a Receita, para acatá-lo de forma automática, ela precisa de um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a instância jurídica da Receita, para que a aplicação seja automática. Eu não me ocorre agora de cabeça, de pronto assim, se isso já existe com relação à sua situação, mas é reconhecida também, passou a ser reconhecida também pela Justiça como tributável. Eu vou anotar aqui e depois confirmar, aí na próxima, qual é o nome dela? Eu estou sem... É Bárbara. Bárbara. Bárbara Jardim Miranda. A Bárbara deve estar constantemente nos nossos encontros. Eu vou anotar aqui, na próxima sexta eu trago inclusive referência à decisão da Justiça que passou a considerar também isento esses resgates. Mas a informação é que não é mais tributável, não. Ou seja, quando isso ocorre e você coloca, se a Receita deixa de levar para a malha, por quê? Porque se levar para a malha, discutir e for para a Justiça já definiu. Então, em tese, passou a ser isento. Trago no próximo encontro detalhes da decisão que mudou isso. Inclusive, a Bárbara pode pedir música no próximo café, porque ela fez 3 perguntas, tá? Pode pedir música. Então, muito bem, parabéns, né, Bárbara? Deu exemplo aqui, faça perguntas antes para que a gente possa colocar aqui em ordem, muito bom. E dá tempo de responder também. Vamos falar um pouquinho sobre espólio, que também é algo que é um assunto que é sempre muito complexo, né? O Marcelo Faz, o escritório Faz, ele pergunta: imóvel transmitido em causa mortis pode ter valor na escritura, feito apenas com base no valor venal, lançado com valor diferente pelo espólio para atender interesse de menor tributação? Pergunta boa. Aí nós temos uma regra geral que é: o bem é transmitido pelo valor que estava na declaração do falecido. Essa é a regra geral. Ou seja, o bem estava por 100 mil, vai por 100 mil para os herdeiros.
Entretanto, o artigo 23 da Lei 9.532 de 97 faculta, permite que na declaração final de espólio e somente nela e como opção definitiva seja o bem avaliado por um valor diferente daquele que está na declaração e que não precisa ser o que está na partilha e nem o que está na escritura no cartório. Qualquer valor diferente daquele pelo qual o bem constava na declaração do falecido, para o fisco é considerado valor de mercado. Então, só existem duas opções: usar o mesmo valor, e aí ele está jogando para frente eventual tributação de ganho de capital, ou apurar o ganho de capital, atualizando os bens, e aí o valor pelo qual o bem é transmitido na declaração final de espólio é o valor pelo qual o bem vai entrar na declaração dos beneficiários. Quando ocorre esta opção de atualizar o valor dos bens, o imposto eventualmente existente de ganho de capital é devido pelo espólio. O contribuinte é o espólio, CPF do espólio. O César Machado, ele pergunta: declaração de espólio. O falecimento ocorreu em 12 de 2020. Qual o prazo legal para fazer a declaração de espólio? Qual documento se faz necessário para realizar a declaração? Maravilha. Primeiro, declaração final de espólio, ela é obrigatória se na data da morte existirem bens e direitos a partilhar. Existem hoje, pela 10.406, que é o nosso Código Civil, lá de 2002, duas opções: não havendo litígio, não havendo bem que não seja identificado, etc., não havendo menor, eu posso fazer a minha sucessão causa-mortes, o meu inventário, a minha partilha diretamente no cartório através de uma escritura pública de transmissão causa-mortes, de inventário. Esse será o seu documento. Se feito em cartório, é a partilha, feita em cartório, nessa escritura pública. Se feito em juízo, é a sentença. Quando será a entrega? A entrega será no ano seguinte ao da escritura pública de inventário, e aí só tem uma data. Será no ano seguinte a sentença, se ela saiu até dezembro e transitou em julgado até o último dia de fevereiro do ano seguinte. Então vamos colocar datas aqui para ficar mais claro. O seu caso aqui é 12 de 2020. Vamos admitir que 12 de 2020, dependendo da data, não dá tempo, mas vamos admitir que deu tempo de você ir para o cartório e fazer o inventário em cartório ainda em 12 de 2020. Como é em cartório, não tem trânsito em julgado, já é definitivo, é uma data só. Então significa que a sua declaração final de espólio deve ser entregue agora, com a prorrogação já, o efeito da prorrogação é para todas, até 31 de maio deste ano. No seu caso real, mas usando como exemplo, vamos admitir que milagrosamente foi feito na justiça e saiu a sentença ainda em 12 de 2020 e transitou em julgado logo nos primeiros dias de janeiro. Mesma regra, a data da entrega é agora, 31 de maio. Se houve qualquer ganho de capital nessa declaração, vencimento do ganho de capital, também junto com a entrega da declaração em 31 de maio. Documento necessário é a partilha, mas os dados que você levar para a declaração em termos de valor não precisam necessariamente ser o da partilha, pode ser um valor maior e, neste caso, há recolhimento de ganho de capital. Ok. Bom, isso já responde também a pergunta do Paulo Sérgio Bittencourt. E temos uma pergunta aqui do Gildo Freire sobre também espólio, que ele pergunta: declaração entregue em 2020, ano base 2019, errada como espólio, deveria ter sido como encerramento, visto que o inventário foi concluído em 2019. Pode retificar a declaração e mudar a opção online? Legal. Pode sim. Eu faço uma brincadeira, mas é para fins didáticos, para a pessoa nunca mais esquecer. Já, eu acho que desde 2015 que
que é assim, para você nunca mais esquecer o Gildo, que está sempre conosco, né, Maurício? O Gildo é freguês presente em todas as nossas conversas, nossos cafés com imposto de renda. É ele que vai pagar um churrasco para gente no final da pandemia. Devedores de churrasco. Sim, claro. E o Fontão também já deve ter também prometido um churrasco para nós também, que ele está sempre aqui também, tá né? Presente, Fontão, é fiel. Então vamos, a brincadeira que eu faço, mas é para fins didáticos, é para nunca mais esquecer, é que para o fisco, matar pode, ressuscitar não. Explico melhor, o que é isso? Se você entregou uma declaração como declaração de ajuste e deveria ter entregue como final de espólio, aqui quando você fala errada como espólio, significa que foi uma de ajuste, apenas com a natureza da ocupação 81, é o que a Receita, na minha visão impropriamente, chama de intermediária de espólio. Então foi entregue uma de ajuste com código 81 de natureza e deveria ter sido entregue uma de final de espólio. Então é o caso de matar pode. Então a retificação se dá de forma automática. Único trabalho aí. Se você usar o mesmo programa, abrir lá o IRPF 2020, não vai conseguir nele abrir uma nova declaração, porque já existe uma de ajuste e abrir uma de espólio. Então teria que imprimir ou gera uma cópia de segurança da sua declaração entregue como ajuste, apaga essa declaração antes, imprima, faça tudo, apaga essa declaração do computador, pega uma nova, ou melhor, volta, abre uma como final de espólio e recupera essa sua cópia de segurança. Então, faça a cópia de segurança da de ajuste, inicia uma nova como final de espólio, recuperando os dados, faça o preenchimento da parte diferente que tem na final de espólio e transmita como retificadora. Assinale a retificadora, coloque o recibo da de ajuste, que o sistema vai entender que você está mudando de declaração. O oposto também pode, entreguei como final de espólio e deveria ter entregue como ajuste, ou seja, tem que ressuscitar? Pode, só que não dá para fazer automático. Tem ainda, por enquanto, ainda tem que ser perante a Receita, fazer um processo e solicitar que seja modificada a declaração. Perfeito. O Aguinaldo Bíscaro pergunta: viúva meeira doou dentro do inventário bens aos filhos com reserva de usufruto. O ITCMD é recolhido sobre 1/3 do valor doado. No campo doações, coloca o valor doado, tendo o ITCMD recolhido pelo 1/3? Então vamos lá. Essa questão do ITCMD eu até anotei, assim que acabar o prazo eu vou talvez gerar um artigo, alguma coisa, eu vou fazer um estudo sobre isso, que eu acho fica uma situação complicada, porque para o fisco, a Receita por muito tempo sustentou que o usufruto tem custo zero, e de fato você não paga pelo usufruto. O usufrutuário, ele doa e reserva para si o direito real de uso sobre aquele bem, mas ele não paga por isso, ele está doando, então o custo é zero. Só que a legislação do ITCMD, e falo pela de São Paulo, mas é muito provável que o Brasil inteiro seja algo semelhante, ela acaba atribuindo 1/3 do valor do bem, do valor total do bem, como ITCMD, né? Então, para o beneficiário do usufruto, ou usufrutuário, a Receita inclusive coloca, eu não vou lembrar o número, talvez 465, é o número da pergunta no perguntão de 2021, mas tem uma pergunta dizendo isso: quando houver valor atribuído para esse usufruto, o usufrutuário lança na sua declaração com esse valor, que é um absurdo. Por quê? Porque se eu lanço um valor na declaração de bens, eu tenho que ter uma contrapartida de renda. Concorda? Nós estamos falando de partidas dobradas, não tem como. Então gera uma situação patrimonial em que eu aumento o valor patrimonial, que é fictícia, não é real. Por quê? Porque a legislação do ITCMD assim determina. Então, tomando cuidado que é o valor
dou 1/3 para o usufrutuário como custo do usufruto. O valor doado, e aí vem o outro lado da situação estranha, é lá para os beneficiários, que vão ter a nua propriedade. Eles devem declarar o bem como um todo. Eu não excluiria lá para o nu proprietário esse 1/3. Eu usaria o valor total do bem, porque quando da extinção do usufruto não tem que ficar fazendo novo lançamento para regularizar uma situação que não é do imposto de renda e sim do ITCMD. Ok. Nós temos uma pergunta aqui do Newton Carlos Gabriel. Declaração inicial de espólio. A. Esposa falecida do lar e dependente. B. Esposo, meeiro inventariante. Pergunta: devo fazer declaração individualizada para cada um dos CPFs? Vamos lá. Ele está chamando de inicial, né? É aquela minha briga com a nomenclatura que a Receita usa, declaração inicial de espólio, a Receita chama assim, mas nada mais é do que declaração de ajuste anual do primeiro ano em que, no ano calendário, houve o falecimento de no caso aqui, de um dos declarantes. Ela era informada como dependente, nessa declaração não muda nada. Na declaração final de espólio é onde tem que fazer a final de espólio no CPF dela. Por enquanto, ou seja, declaração inicial apenas informando que a natureza passa a ser 81 contribuinte falecido, espólio, pode continuar declarando exatamente como era antes, enquanto o contribuinte estava vivo. Na final de espólio, claro, aí sim tem que individualizar, porque você vai fazer a final de espólio apenas do CPF da falecida. Ok. Tem uma pergunta aqui do Luiz Tárcio Pereiras, da Conte Contas Contabilidade. O imóvel comprado e doado para neto no mesmo ano, como declarar? Legal. Vale para essa situação como para qualquer outra situação de imóvel ou qualquer bem que ingresse e saia da sua declaração no mesmo ano. O que vai acontecer? Como ele foi adquirido, ele tinha como 0 ano anterior. Mas ele foi vendido, então é 0 também, 31/12 do ano calendário. Onde vão aparecer as informações? Na descrição do bem. Lá na descrição do bem, você coloca todos os dados informando o que foi feito a doação, toda a informação de valor, CPF dos envolvidos, e lembrando que os netos, ou o neto, né, está no singular aí, o neto vai dar entrada nesse bem recebido pelo valor do instrumento de doação, do valor de cartório, e a contrapartida lançar lá na linha 14 de rendimentos isentos e não tributáveis. Mas o doador vai fazer constar apenas a descrição do bem, 0 na esquerda, 0 na direita, que é o ano calendário. O ano seguinte vai desaparecer automaticamente esse bem. Nós temos duas perguntas muito semelhantes aqui sobre despesas dedutíveis. Uma da Carolina, da Regulus, que ela pergunta: posso abater no meu imposto de renda pessoa física convênio em nome da empresa sem o devido desconto ou lançamento contábil comprovando o pagamento pelo sócio? E uma outra aqui da Marlene Romano, que pergunta: plano de saúde efetuado com CNPJ de produtor rural pela pessoa física pode abater na declaração? Então são duas perguntas muito semelhantes. O rural, a gente lembra que esse CNPJ do rural, ou ele é agrobusiness, agronegócio, e aí ele é uma empresa rural, ou esse CNPJ é feito simplesmente para atender à legislação estadual, ou seja, não confere personalidade jurídica para o produtor rural. Se o plano de saúde aceitou, ele aceitou o CNPJ, que pode não é uma empresa. Mas, se ele aceitou, aí o problema não é do imposto de renda. Em tese, quando é mero produtor rural que atende à legislação estadual e cria o CNPJ, esse CNPJ não tem personalidade jurídica.
Para ambos os casos, se, no caso, o produtor rural, se o sócio, no caso da primeira pergunta, ele está num plano de saúde que o contratante é a pessoa jurídica, ele pode sim fazer uso dessa dedução em seu nome, dos dependentes que estiverem da declaração, desde que ele efetivamente pague pelo plano de saúde. A primeira pergunta diz claramente que não há a comprovação contábil, ou seja, a empresa está pagando o plano de saúde do sócio, então não é dedutível. Além de um outro risco, que lógico, somente em caso de fiscalização, é que a Receita, numa fiscalização, pode entender que esse plano de saúde é um salário disfarçado. Mas aí é uma outra questão, mas é bom saber desse risco existente. O plano de saúde da primeira pergunta não é dedutível porque não foi pago pelo sócio. O ônus não foi do sócio, foi da empresa. Segundo caso do produtor rural, se a empresa de saúde aceitou, é dedutível, lembrando que é preciso comprovar o pagamento pelo produtor rural, pelo usuário do benefício, e aí ele pode deduzir a despesa médica com o CNPJ da empresa de saúde, jamais o CNPJ da empresa contratante. Perfeito, professor. Bom, hoje nós vamos ter que encerrar um pouquinho antes, né, às 9 horas em ponto, infelizmente, porque o programa hoje está uma delícia, né? Tanto que passou muito rápido, né, Maurício? Passou muito rápido, isso é verdade. E pegamos, assim, aquelas perguntas mais cabeludas, né? Mas vamos guardar todas essas perguntas que ficarem em aberto e vamos responder na próxima semana, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre agora a hora do pãozinho quente, né? Aquele pãozinho que chega da padaria, né? Quentinho, aí você passa aquela manteiguinha em cima, pega aquela mortadela e, nossa, dá aquele nhaque, né? Que delícia, né? Então, vamos lá, vou aproveitar essa hora do pãozinho quente, eu vou falar sobre uma situação que já ocorreu com alguns clientes do Conferir e que já pensou se você está ali fazendo a sua declaração no dia 30 ou no dia 29 e você perde, dá um pau no seu computador, você perde todos os dados, ou dá um pau no seu servidor e você perde todos os dados da sua declaração. Isso já aconteceu com alguns clientes do Conferir. Por sorte, eles tinham o backup Conferir, né, que ele disponibiliza em até 1 hora o backup de todas as suas declarações de imposto de renda. Tá? Essa é uma ferramenta que é totalmente segura, porque são... as declarações elas ficam criptografadas no nosso banco de dados, lá na Azure, da Microsoft, e são disponibilizadas em até 1 hora. Basta fazer o pedido e aí a gente já disponibiliza e você baixa ela aonde você estiver. Então confira, né, o backup do Conferir, conteúdo.conferir.com.br/backup conferir e seja seguro, né? Faça aquela frase, né? O seguro morreu de velho, né? E tem uma outra que eu aprendi, que o seguro só é caro quando eu não preciso usar, né? Então, vamos nos assegurar aí para que nada aconteça. Professor... Maurício, você falava, desculpa te interromper, eu tive uma tela azul semana passada, lembra? A gente fez na sexta-feira. Sim. Eu não faço declaração, essa é uma postura, eu não vou concorrer com os contadores, eu quero ser uma ferramenta de apoio, mas quando está dentro de uma consultoria, ou eu reconfiguro, ou mesmo dentro da consultoria da solução de uma pendência, eu entrego aquela declaração, faz parte do pacote. Eu tinha uma meia dúzia de declarações no aplicativo, eu perdi todas, já consegui recuperar, mas deu um trabalho imenso e realmente você não ter a cópia de segurança é uma vulnerabilidade que tem que ser evitada e o Conferir está aí para isso. Perfeito. Bom,
Bom, finalizamos aqui mais um Café com Imposto de Renda. Até a próxima semana, até a próxima sexta. Professor, muito obrigado por estar aqui presente. Pessoal, www.doutorir.com, por favor, acessem lá. Qualquer curso que tiver tem um desconto do Conferir, né? É só digitar Conferir, você já tem o voucher. Depois o professor passa para a gente poder confirmar se é cliente ou não. E aí você vai ter ali todos os descontos, tá bom? Um grande abraço para todos, um ótimo fim de semana. Se cuidem, né? Porque essa pandemia ela tá ainda aí, né? Estamos batendo, infelizmente, recordes aí de pessoas falecidas. Então se cuidem ainda, porque ainda temos ainda um tempo aí para voltar à vida normal, tá bom? Um grande abraço, professor, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Maurício. Obrigado ao Fábio, que esteve lá nos bastidores garantindo a qualidade desse nosso evento. E semana que vem tem mais. Um abraço a todos vocês que ficaram conosco. Até, valeu!